Nunca trate alguém. Eu não quero me alongar muito em modos e métodos de tratamento, porque eu não acredito que eles sejam muito necessários em nosso estágio de desenvolvimento. No entanto, reconheço que, em algum grau, o tratamento sempre será necessário. Nós não podemos ignorá-lo completamente. Portanto, em todos os meus escritos você encontrará alguma referência ao tratamento. Isso é suficiente para mantê-lo no caminho e, ainda assim, não permitir que você se sente em uma nuvem e permaneça lá sem algum lugar de descanso para os seus pés. Agora eu quero explicar uma razão pela qual nunca tratamos uma pessoa, porque nunca damos um tratamento para qualquer pessoa. Se alguma coisa em meus escritos levou à crença de que eu daria um tratamento para qualquer pessoa, deixe-me corrigir esse conceito agora. Estou nesse trabalho há 28 anos e nunca dei um tratamento a ninguém. Às vezes as pessoas dizem: recebi seu tratamento e foi lindo. Isso é impossível. Eu nunca dei um tratamento a ninguém e nunca dirigi meu pensamento para uma pessoa. Eu nunca abordei a consciência individual de qualquer pessoa. Eu nunca disse: você é espiritual, você é perfeito, você é filho de Deus. Eu nunca permiti que o nome de um paciente penetrasse no meu pensamento enquanto eu estava tratando. Eu nunca permiti que o rosto, o pensamento ou o contorno de qualquer rosto ou corpo entrassem no meu tratamento. Eu não posso dar um tratamento até que a pessoa pedindo ajuda esteja completamente fora do meu pensamento. Meu tratamento é baseado em elevar o pensamento a Deus e em eliminar qualquer sensação de pessoa. Eu salto tão rápido quanto eu sei para a palavra Deus. Eu elevo meu pensamento acima da pessoa, não porque Deus está lá em cima, mas porque para mim isso elimina a personalidade e a pessoa, e então eu estou em Deus. Então eu saio de Deus e deixo fluir qualquer verdade que eu saiba sobre Deus, toda a verdade que eu sei sobre Deus. Eu nunca conecto com qualquer indivíduo. E a razão é esta: Deus é o único indivíduo no mundo. Deus é infinita individualidade. Deus é o único lugar, a única pessoa, o único poder. Deus é a única realidade. Se eu me afastasse de Deus, eu estaria tratando uma ilusão. Suponha que eu colocasse sua foto na minha frente e depois de olhar para ela, decidisse que não gosto dela. Então, eu tentaria melhorar isso dando um tratamento. Eu poderia fazer isso retocando-a com um pouco de pintura aqui e um pouco ali. Mas depois que eu terminasse de fazer isso, eu teria apenas uma fotografia melhorada. Isso não mudaria você no menor grau. Da mesma forma, se eu desse a você ou ao seu corpo um tratamento, mesmo se nós o remendássemos e fizéssemos algo pelo qual você diria: parece melhor, nós ainda teríamos apenas uma ilusão melhorada, um conceito melhorado. Quando olho para você, tudo o que vejo é Deus. Mas eu não posso ver isso com meus olhos físicos. Tudo o que eu posso ver com esses olhos é um conceito material de Deus, finito, mortal, aparecendo individualmente. Portanto, não importa o que meus olhos me digam sobre você, eles não testemunham a verdade. Se eles testemunharem que você está pecando, doente ou morrendo, é uma mentira. Mas se meus olhos testificam que você é lindo, saudável, feliz e próspero, isso também é uma mentira. Esses dois opostos são apenas fases da mesma crença, saudável ou insalubre, rica ou pobre. Se eu quiser saber a verdade sobre você, eu devo discernir isso através da consciência espiritual. Apenas espiritualmente eu posso discernir a realidade do seu ser. E quando eu tenho o discernimento disso, eu encontro Deus, porque Deus é a realidade do seu ser. Deus é o eterno você. Se você não acredita nisso, volte ao Novo Testamento e descubra o que Jesus disse sobre você e sobre mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me vê, vê o Pai. Ele estava falando de si mesmo, mas ele também estava falando sobre você e sobre mim. Sobre o eu humano e ilusório dele, ele disse: eu de mim mesmo nada posso fazer. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se presto testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro.
Jesus reconheceu que existe o Cristo, o Filho de Deus, e este corpo e forma que o mundo estava vendo e chamando de Jesus. Dessa forma e conceito, disse ele, em resumo: ele, por si só, não pode fazer nada. Ele não é, por si mesmo, nada. Se eu falo dele como algo, eu falo de uma mentira. Mas minha mensagem, a qual eu sou em meu infinito ser eterno, isto é Deus. Se eu quiser saber a verdade sobre você, não adianta olhar para a tua forma e tentar encontrá-lo lá, pois essa forma não pode testemunhar a verdade. Só com a minha visão interior eu posso fazer isso, ou seja, com a luz espiritual interior do mundo que eu sou e que você é. Dessa maneira eu posso comungar com você, eu posso estar com você e nós podemos ser amigos pela eternidade. No minuto em que pensamos em termos de aparência externa, podemos ter amigos hoje, mas esses mesmos amigos podem ser nossos inimigos amanhã. Funciona assim porque, ao olhar para as pessoas como elas parecem ser, estamos lidando com um sentido egoísta de si mesmo, que está sempre dizendo: eu preciso disso e você tem isso. Quando estamos neste nível de vida, nós não podemos contemplar um ao outro como Deus manifestou. Nós não podemos contemplar o Filho de Deus com os sentidos externos. Não podemos, no mundo exterior, ver o Filho de Deus aparecendo individualmente. Quando você vê uma pessoa manifestando doença, pobreza, pecado ou deformidade, não dê à pessoa um tratamento. Se você quer conhecer a realidade, feche seus olhos exteriores e abra sua visão interior para que possa ver que, exatamente onde a aparência falsa parece estar, existe o Filho de Deus, a manifestação de Deus, a consciência de Deus se manifestando individualmente, expressando e revelando o seu próprio ser infinito. Não importa em quem eu esteja pensando, eu tenho que pensar em Deus como a pessoa individual, Deus infinito, divina consciência, manifestando o infinito do seu próprio ser como essa pessoa individual. Nosso paciente está curado muito antes de tirarmos todas essas palavras de nossas bocas. Não significa que devemos aprender palavras e usá-las em tratamento. Significa apenas que devemos pegar o significado desta ideia de que nós, individualmente, somos realmente consciência divina, se apresentando, desdobrando, revelando, manifestando e expressando-se como o individual você e o eu individual, independente de qualquer aparência. Tudo que existe é Deus sendo eu e Deus sendo você, mas sempre Deus sendo. Deus infinito, Deus vida eterna e imortal, Deus espírito incorpóreo, alma, divina substância, inteligência divina. Nós vamos direto para Deus e permanecemos nele. Perceba e sinta dentro de seu ser tudo o que Deus é, mas não faça isso com palavras, senão você só vai conseguir ficar enrolado. Mas esta é a verdade do ser, esta é a verdade que você deve saber, não só para você ser livre, mas para que todos que vêm a você possam ser livres. A verdade em si não libertará o mundo. É o seu reconhecimento da verdade que fará isso. E a verdade que você deve saber não é alguma verdade sobre um ser humano, sobre uma fotografia, mas a verdade sobre Deus e você. A verdade sobre Deus aparecendo como sua infinita manifestação individual. Ao conhecer essa verdade, por favor, certifique-se de que você também sabe disso. Você não está sozinho nesse trabalho. Você não está sozinho na rua, em sua casa ou no avião. Você não está sozinho em paz ou na guerra. Os símbolos de Deus são todos sobre você. Deus está sempre aparecendo em algum tipo de forma protetora, porque Deus não é sem forma. Deus está sempre na forma de alguma ideia divina. A presença divina, o ser divino, está sentado em seu ombro. Está ainda mais perto, está dentro de sua própria consciência, dentro do seu próprio ser. Se você viver nesta vida espiritual ou nesta luz da verdade, você estará sempre consciente de Deus,
Se não consciente de Deus no sentido absoluto, ao menos na forma de um pensamento gentil ou de um estado de paz. Assim, há sempre uma paz nos cercando, se abrirmos nossa consciência para ela. E por isso devemos aprender a manter consciência aberta a ela. O caminho infinito não tenta transmitir um modo ou método de ficar mais saudável ou mais rico. Através desta mensagem correta da verdade, mostra a verdade de sua própria identidade, a verdade de que Deus é sua própria identidade. Seu objetivo é abrir sua consciência para o conhecimento da presença de Deus em alguma forma particular. De fato, em forma infinita e em variedade infinita, mas de uma forma necessária ao seu desenvolvimento em um momento particular. Nós temos que viver de forma consciente, continuamente, da presença divina de Deus em forma individual, de uma influência divina, anjo sempre presente na consciência humana. E isso é Deus aparecendo como amor, Deus aparecendo como vida, Deus aparecendo como a verdade a qual você parece precisar em qualquer momento. Deus aparecendo como substância e suprimento. O sentido espiritual de compartilhar. A única razão pela qual você ou eu individualmente e o mundo coletivamente experimentamos desarmonia e discórdia na forma de pecado, doença e morte é a crença de sermos algo diferente de Deus. Essa é a única razão pela qual experimentamos tais coisas. No momento em que percebemos que Deus é a realidade do nosso ser, não precisamos mais de nada do que os outros tenham, e isso acaba com todas as guerras, toda a competição, todos os truques, toda a desonestidade. Pense em como seria impossível perceber Deus como nossa mente, alma, espírito, suprimento, e então querermos qualquer coisa que alguém tenha, exceto no sentido de compartilhamento. E nesse exato momento que nós percebemos Deus como a realidade do nosso ser, nós poderemos ser tão generosos quanto quisermos, porque podemos alimentar os 5.000. Não há verdadeiro senso de espiritualidade ou de generosidade, exceto o que sabe que o que quer que transborde está sendo derramado do armazém infinito chamado Deus. Qualquer outro sentido de generosidade ou gratidão acredita em uma pessoa como a fonte dela, e isso resulta na pessoa sendo concebida como algo grande e generoso. Real generosidade, real compartilhamento e real gratidão vem somente com o entendimento de que, seja o que for que eu esteja transmitindo, seja o que for que esteja compartilhando, seja o que for que eu esteja dando, é de Deus. A única maneira pela qual eu posso aceitar qualquer coisa de você ou de alguém é quando eu posso perceber que isso não está vindo de você ou deles, mas apenas através de você ou deles. Portanto, quando eu aceito qualquer coisa de você, se $1 ou $1.000, e aceito no sentido de que eu não estou tirando isso de você e que você não está me dando nada, mas que é Deus se revelando, expressando e desdobrando a si mesmo, então aquele dólar ou aqueles $1.000 serão rapidamente manifestos para você e você vai encontrar o seu armazém rapidamente reabastecido. Você sabe muito bem que não há verdade chegando até você a partir de mim. Se houvesse, eu ficaria com um pouco menos de verdade ao terminar este livro, e você sabe que isso não é verdade. Eu não posso e não devo ser esgotado em nenhum sentido. Isso funciona de outro jeito, e eu não sinto que tenha menos verdade por ter compartilhado, porque a verdade não é minha possessão pessoal, e eu não tenho um barril dela que esteja escorrendo com uma razão secreta para que não pare. Você sabe, e eu sei, que a verdade é espiritual, incorpórea e que ela é sem limite. Vamos aplicar este mesmo conceito de oferta e gratidão a qualquer dinheiro que pagamos de nossos bolsos, seja por uma lista de mantimentos ou por uma conta de tratamento metafísico. Tente sentir que o que você paga não te deixa com menos, porque a coisa toda é um fluxo, é o espírito permeando todo o ser.
A menos que você entenda a visão de que não há matéria, que não existe nenhuma limitação, que não há finitude, que não existe algo como um pequeno pedaço de alguma coisa ou outra coisa chamada dinheiro, a menos que você aceite isso, você estará lutando com a limitação por toda a sua vida. A melhor maneira de entender essa ideia é pensar na oferta como sinônimo da verdade, como sinônimo de Deus, ou como atividade de Deus, e depois esquecer tais coisas como meu e teu e quão generoso e grato você deve ser. Veja Deus como a realidade de todos os relacionamentos. Agora que estamos no caminho espiritual, estamos nos esforçando para viver uma vida espiritual. Nós queremos, nós desejamos, nós ansiamos por isso. Mas isso não é suficiente. Existe um preço, existe um pré-requisito para a vida espiritual. Devemos superar algumas das tendências naturais da humanidade que não são naturais para o sentido espiritual. Devemos desistir do conceito limitado de religião que temos mantido e começar a conhecer aqui e agora que a verdadeira religião é o conhecimento de Deus e da nossa verdadeira identidade. A menos que você veja que a religião verdadeira é o conhecimento de Deus e o relacionamento de Deus e do homem, você sempre estará correndo de uma igreja para outra, de um professor para outro ou de um livro para outro. Ao viver a vida espiritual, posso assegurar-lhe que você pode vivê-la muito harmoniosamente, seja dentro ou fora da igreja ou organização, se você pode entender a natureza de Deus e o relacionamento entre Deus e o homem. Onde está seu coração, está o seu tesouro. No mundo religioso, há apenas um lugar para o seu coração estar, e é em Deus e na compreensão da relação existente entre Deus e a criação de Deus. Se você atingir algum grau de sentimento espiritual, então você poderá entrar em qualquer igreja a qualquer momento em que a porta estiver aberta, sentar-se ali em paz e harmonia e fazer a sua comunhão com Deus no interior do seu ser. Você então entendeu o primeiro passo no caminho para a vida espiritual. Isso nos leva ao segundo passo. Depois de termos resolvido o problema da liberdade religiosa, estando dentro ou fora da igreja, ainda continua sendo problema o nosso relacionamento com aqueles que constituem os membros da igreja. Nossa premissa é que Deus, a consciência divina, está aparecendo, se revelando e manifestando-se como seu ser individual e como o meu. Você parou para pensar que nós não dizemos a menos que você seja um judeu ou a menos que você seja um católico romano ou qualquer outro a menos que? O único a menos que conhecemos é que não há vida espiritual para você ou para mim, a menos que saibamos que a vida que é Deus não é apenas minha, mas também a sua, não importa quem ou o que possamos ser na ser humana. Se a verdadeira religião está em nosso coração, se estamos no caminho espiritual, se vemos Deus como a realidade do nosso ser e do ser de todos aqueles com quem entramos em contato, então estamos certos de encontrar quem possa ser marido, esposa, filho, companheiro, em qualquer tempo e circunstância, e será sempre aquele ou aquela a quem Deus revelou para nós. Dizem que não há casamentos feitos no céu, mas nisso não acreditamos. Casamentos na terra podem ser feitos por razões terrenas, mas há casamentos feitos no céu, sim, e isso ocorre sempre que o indivíduo está realmente no caminho espiritual, vivendo com Deus como sua principal preocupação e com o companheirismo como consideração secundária. Então, Deus se revelará, e se revelará como marido ou esposa. Sob tais circunstâncias, o casamento será legítimo, ou Deus se revelará como legítimo companheirismo, uma amizade de direito ou um vizinho legítimo. Existe algo como uma relação espiritual entre um homem e uma mulher. Quando digo isso,
Não estou sentado em uma nuvem e dizendo que isso não pode se manifestar como um relacionamento normal. O relacionamento que nos vem através da atração espiritual não é uma relação intangível fora do espaço. Isso não significa um relacionamento que não possa ser entendido por outras pessoas. É o mesmo tipo de relacionamento que existe desde o início dos tempos, apenas com uma atmosfera mais elevada, mais limpa e mais doce. Não há nada grosseiro ou sensual sobre o relacionamento entre amigos e, da mesma forma, o relacionamento conjugal pode ser normal, feliz e natural, sem descer ao nível do animalismo. Isso é possível e, na verdade, existem aqueles que realmente e verdadeiramente veem Deus e o relacionamento de Deus com sua criação individual primeiro, por último e sempre. Essa é a nossa atitude no caminho espiritual em direção a todos que encontramos. Nós devemos entender que devemos estar no mundo, mas não sermos dele, no que se refere a igrejas e organizações. O próximo passo em nossa compreensão é que devemos estar no mundo, mas não sermos do mundo em nossos relacionamentos uns com os outros, em todos os relacionamentos, desde o casamento até os conhecidos casuais. Nós devemos estar no mundo desses relacionamentos e desfrutar de todos eles, mas não nos apegarmos a ninguém.